Glória a Deus. Te saúdo nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nessa noite quero trazer rapidamente mais uma mensagem para a minha e para a sua vida. A mensagem de Isaías 53, versículo 5, aonde vai nos dizer: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez-se que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo, humilhando, e não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui vai nos falar sobre a morte de Jesus Cristo. O profeta Isaías, ele já falava sobre o nascimento e sobre a morte de Jesus Cristo. E nessa noite eu quero falar sobre o amor de Cristo sobre a humanidade. Aqui a palavra do Senhor em Isaías vai nos dizer que ele morreu pelo seu povo. Ele morreu pelo povo. Ele veio para um povo chamado povo de Israel. Mas a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite que quando Jesus veio, aquele povo não aceitou, aquele povo não quis saber do Messias, o Emanuel, Deus conosco. Onde Jesus ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele sofreu e sofreu até a morte de cruz. Porque eu quero te falar isso nessa noite, meu amado. Houve um preço pago pela minha e pela sua vida. Houve um preço que foi pago no Calvário, um preço de sangue, onde Jesus, como Cordeiro de Deus, o Verbo que se fez carne, veio habitar no meio do povo, e veio morrer pela humanidade. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade, a vida, o alicerce, o único Salvador que veio morrer pela minha e pela sua vida. Romanos vai dizer que ele morreu pelo pecado da humanidade, mas ele ressuscitou para justificar o pecado da humanidade. Jesus Cristo é advogado fiel. Jesus Cristo é aquele que veio e hoje ele advoga, ele está sentado no trono com o Pai. Ele advoga por mim e por você. Por isso que a palavra nos diz, meu amado, não há outro mediador entre Deus e o homem. Para mim e você chegar ao Pai, chegar a Deus, tem que ser através de Jesus Cristo. Tem que ser através do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então nessa noite eu quero falar para ti. A palavra vai dizer que ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi cuspido e ele foi colocado no madeiro. A palavra do Senhor vai dizer em Deuteronômio, que ali a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, que todo aquele que era pendurado no madeiro era dado como maldito. E Jesus ele veio e se fez essa pessoa no madeiro, ele se passou por maldito por causa de mim, por você, por causa da humanidade, por causa do pecado do homem. Quero falar para ti nessa noite, meu amado. Através do primeiro homem, Adão, por causa da desobediência, o pecado veio ao mundo, o pecado entrou na humanidade. Mas através do segundo Adão, chamado Cristo, o homem é liberto do pecado através de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo é quem nos liberta. Mas nós hoje vivemos em um corpo pecaminoso, onde o pecado ele foi condenado na carne, no corpo, na carne do homem. Mas está chegando o momento que a palavra do Senhor nos diz que todos nós desceremos à sepultura.
onde fala em Daniel que uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Cabe a mim, cabe a você nessa noite escolher e aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é aquele que veio pagar pelo pecado do homem. A palavra vai dizer que não foi ouro, não foi prata, não foi nada desse mundo, mas foi algo que veio da glória, veio do céu. O Cristo Salvador da humanidade. O Cristo que foi gerado numa virgem, o Cristo que foi gerado, um Cristo que não pecou, um Cristo que não conheceu o pecado, mas um Cristo que venceu nessa terra, um Cristo que venceu nessa terra. Mas como Ele venceu se Ele morreu? O interessante é que foi o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, é o Cristo Salvador da humanidade. Eu falo para ti nessa noite, meu amado, eu poderia falar para ti nessa noite que a salvação estava em Pedro, que a salvação estava em João, que a salvação estava em Paulo, mas não tem como eu te falar isso, porque é uma mentira. A salvação está em Jesus Cristo, a salvação está somente em Jesus Cristo. A salvação não está nos pais, nos primeiros pais da fé, mas a salvação está em Cristo Jesus, que nos leva ao Pai Celestial. Está em Cristo Jesus, aquele que foi gerado, aquele que veio ao mundo para sofrer pela iniquidade do homem. E nessa noite eu falo para ti, meu amado, o seu único meio de salvação é Cristo Jesus. O seu único meio de você orar, de você clamar, é Cristo Jesus, o mediador da humanidade que nos leva ao Pai. Muitas vezes nós pensamos que todos somos filhos, mas ninguém tem a paternidade de Deus, a não ser através do Filho que foi enviado, Jesus Cristo. Lucas 19, versículo 10, fala para mim e para você, que Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido, mas Ele veio buscar aquele que se perdeu. Se Ele veio buscar, meu amado, então é só Ele que pode levar, é só Ele que pode nos resgatar. É o Cristo que veio morrer pela humanidade. Em Coríntios, 1 Coríntios, versículo 3, vai dizer que Ele é a coluna. O que é a coluna? A coluna é aquele, meu amado, que dá um alicerce. Ele é o alicerce, é o Cristo. E a palavra do Senhor também vai nos dizer que Cristo, Ele é a cabeça, Ele é a cabeça da igreja. Aí você fala que se Ele é a cabeça da igreja, Ele é a cabeça da minha congregação, Ele é a cabeça da minha igreja. Não, meu amado, não é isso. Cristo é a cabeça da igreja, mas o corpo de Cristo tem que estar no caminho, tem que estar no alicerce que é Cristo Jesus. Ele é o alicerce, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra que foi rejeitada pelo seu povo, pelo povo de Israel. Ele é a pedra que foi rejeitada pela humanidade, mas Ele é o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nessa noite eu falo para ti, meu amado, essa palavra, eu falo para ti que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Ele é quem salva, Ele é quem cura, Ele é quem liberta. Jesus Cristo é o resgatador da humanidade. É tanto que naquele tempo, quando tinha o animal para ser sacrificado, era um cordeiro, não podia ser um boi, não podia ser um cavalo, não podia ser um jumento, não podia ser um coelho, não, era um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu falo para ti nessa noite, sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há como ser resgatado, sem Cristo não tem como se achegar ao Pai, não tem como chegar à nova morada que está preparada. Então é Cristo Jesus, e Ele está voltando. A promessa de Deus, ela está se cumprindo, ela vai se cumprir, e Jesus, Ele está vindo, meu amado. Eu falo para ti, chegou o dia que a arca foi fechada a porta, chegou o dia que Ló foi tirado de Sodoma, e está chegando o dia da igreja ser tirado da terra, e a igreja vai ser tirada da terra, tem que estar no corpo, o corpo chamado Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o único que salva, cura, liberta para todo sempre, se chama Jesus Cristo. Glória a Deus.